Câmara aprova PL que transforma Fundeb em balcão de negócios. Dezembro de 2021 vai ficar na história do Brasil como o mês que o governo Jair Bolsonaro e a Câmara dos Deputados aceleraram políticas de desmonte da educação pública e da pesquisa científica. Começam a explodir também os resultados da ação silenciosa e devastadora do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Só nos últimos 10 dias vieram a público dezenas de denúncias que revelam os problemas fabricados pelo governo Bolsonaro para implodir o sistema público de educação. Dentre elas, a denúncia de interferência político-ideológica fundamentalista no Exame Nacional do Ensino Médio, que registrou o mais baixo índice de participação de todos os tempos, e o pedido de exoneração de 35 servidores do INEP. A CAPES, instituição pública consolidada de fomento à pesquisa estrangulada pelo governo Bolsonaro por meio de grandes, sucessivas e mal intencionadas retiradas de recursos financeiros públicos do setor, registrou nos últimos 7 dias o pedido de demissão de 114 cientistas. Na noite dessa quarta-feira, 8, o deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou em votação às pressas um pacote de projetos de lei para ajudar a acelerar esse desmanche da educação básica. No meio do embrulho estava o projeto de lei número 3.418 de 2021, de autoria da deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende, que modifica a lei número 14.113 de 2020, a qual regulamentou em dezembro do ano passado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Trata-se de um PL que, a pretexto de fazer apenas uma atualização na lei de 2020, a fim de adiar para 2024 a definição de novos índices para rateio dos recursos do Fundeb, quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração de jornada e tipos de estabelecimento de ensino, transformou o Fundeb num balcão de negócios. Aprovado às pressas e de noite, o PL já foi enviado ao Senado Federal e seguiu com uma série de emendas para acelerar o desmonte do fundo público que garante a educação básica pública. O texto aprovado foi o substitutivo do relator deputado Gastão Vieira, que autoriza o uso de recursos do Fundeb para bancar matrículas de escolas privadas e pagamento de remuneração a psicólogos e assistentes sociais atuantes nas escolas, conforme prevê a Lei 13.935 de 2019. Para isso, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão usar parte dos 30% do fundo não vinculados aos salários dos profissionais da educação. E mais, entrega parte do fundo público criado para assegurar o dever do Estado de fornecer o serviço de educação básica gratuita para a iniciativa privada. Dentre os jabutis aprovados, destacam-se: 1. Venda da folha de pagamento dos profissionais da educação para bancos privados. Antes, a gestão dos recursos se dava apenas no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e no caso do Distrito Federal, pelo BRB. 2. Repasse de recursos do Fundeb para instituições do Sistema S de Educação
técnica profissional. 3. Pagamento de todos os trabalhadores da educação das redes públicas de ensino por meio dos 70%, sem necessidade de profissionalização. 4. Manutenção de psicólogos e assistentes sociais nos 30% do Fundeb. E foi rejeitado o destaque da deputada federal Rejane Dias, que pretendia incluir esses entre os profissionais pagos com 70% dos recursos do Fundeb. 5. Inclui o setor privado da educação entre as escolas que irão receber recursos financeiros públicos do Fundeb, como as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que cobram mensalidades e se dizem sem fins lucrativos. Após a análise minuciosa do PL 3.418 de 2021, que seguiu para o Senado, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação irá lançar, na tarde desta quinta-feira, 9, uma nota pública. Na opinião da diretoria da Confederação e do Simpro-DF, será preciso muita mobilização para reverter no Senado Federal tantos retrocessos aprovados na Câmara. Segundo informações da CNTE, a previsão era de votar o projeto na Câmara na próxima semana, mas acordos golpistas anteciparam a votação para essa quarta-feira, 8. Como pode um relatório concluído no fim da tarde ser votado na noite do mesmo dia sem qualquer debate? Isso é golpe. Ainda de acordo com informações da Confederação, a inclusão do Sistema S no Fundeb é inconstitucional. Só uma PEC poderia prever esse desvio de recursos públicos para instituições privadas. Foi um debate intenso à época da regulamentação do fundo, que retornou agora de forma sorrateira e relâmpago. Precisamos de mobilização da categoria em todo o país para consertar mais esse equívoco da Câmara no Senado. O artigo 213 da Constituição Federal diz claramente que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigido às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que, primeiro, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Segundo, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados às bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.